Então, convenhamos, os brasileiros têm muita dívida de fato. Temos mais de 4 trilhões em dívida no país, somado agora tanto interna quanto externa. O cartão de crédito, empréstimo pessoal, financiamento para o seu automóvel são dívidas altíssimas. Segundo estudo do IBGE, 60% dos brasileiros possuem dívidas. O fato é que temos muitas dívidas que devemos a várias organizações e empresas diferentes. E então, o que eu vou fazer neste vídeo para que você possa implementar essencialmente uma das estratégias de pagamento de dívidas mais eficazes, vou torná-la tão simples quanto possível. A primeira coisa que devemos fazer é se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Isso nos motiva a criar conteúdos. Já se inscreveu? Obrigado. De coração, tamo junto. Se você comprou um carro financiado, comprou sua casa, usa o cartão de crédito, cheque especial, que de especial não tem nada, empréstimo pessoal e outros, então este vídeo é para você. Em média, quando as pessoas são inundadas por dívidas, e se você é assim como eu, somos da geração dos anos 90 e 2000, vamos lutar para nos aposentar. Uma das razões é por causa da dívida que impede as pessoas de não apenas começar famílias, não apenas comprar casas, mas impede de contribuir para suas contas de aposentadoria. Mais do que tudo, te impede de tomar de volta as decisões de sua vida. Para economizar para o futuro, a longo prazo, também para a faculdade dos seus filhos, porque eles não são capazes de economizar dinheiro, se você tem dívidas, então é essencial quitá-las assim quanto possível. Acho que muitos de nós sabemos isso, mas não damos a devida urgência para esta situação. A razão para isso é porque, se você olhar para o nosso passado, nunca nos foi ensinado a como lidar com dinheiro. O crédito fácil que temos no mercado, entre outros fatores, mas eu só quero lembrar que a economia mudou rapidamente e muitas pessoas perderam seus empregos por causa da nossa situação atual. Muitas pessoas tinham grandes dívidas e agora não sabem o que fazer. Após perder sua segurança, após perder seu emprego, R$ 1.000 em dívida no cartão de crédito podem rapidamente se transformar em R$ 10.000 se você não souber como pagá-la rapidamente. Os juros cobrados aqui são os juros mais altos do mundo. Países desenvolvidos são cobrados em média 6% ao ano. Aqui no Brasil são cobrados em média de 11% a 16% ao mês. Os juros daqui são absurdos, são abusivos. Não existe nenhuma explicação do porquê os juros serem tão altos. Outro dado interessante, 61 milhões de pessoas estão endividadas aqui no Brasil, o que seria em torno de uns 274 bilhões de reais. Agora, o triste dessa história é que esse valor não foi o uso do crédito concedido que chegou a esse valor, e sim tentativas erradas de sair das dívidas. Entenda uma coisa, se você não sabe o que fazer, então não faça nada. Um dos maiores erros que as pessoas cometem são as várias tentativas de renegociar suas dívidas, de forma que só pioram a situação. O que acontece, muitas vezes, as pessoas pegaram um cartão de crédito estourado, o cheque especial, um empréstimo que não consegue pagar e ele refinancia para outra dívida simplesmente maior para tentar pagar a primeira. E sabe o que acontece agora? Em vez de uma dívida, ele tem duas. E você sabe o que acontece depois? Ela não consegue pagar a segunda dívida e volta para o banco e faz de novo o mesmo processo. E cada vez a pessoa está mais endividada. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer, se você não sabe o que fazer, pare de pagar a dívida. Porque se você parar de pagar, para de fazer besteira e a chance de sucesso agora é de 1000%. Agora, eu quero que você entenda uma coisa. Temos dois tipos de dívidas que nós podemos dividir em dois grupos, como dívidas pagáveis e dívidas impagáveis. Dívidas pagáveis são contas, roupas que comprou, aquelas contas que deixou atrasar. São coisas que normalmente são controláveis, que vão caber no orçamento. São coisas que, se você souber fazer um controle orçamentário melhor de sua casa, já resolve o seu problema. Tem também o grupo de dívidas impagáveis. Essas dívidas são aquelas que os juros são maiores do que a possibilidade de alguém pagar elas. Se você tem um cartão de crédito com um valor alto, se você fez a besteira chegando ao ponto que estourou o orçamento deste cartão, infelizmente com juros cobrados no mês seguinte, infelizmente você não vai conseguir pagar. Cheque especial, cartão de crédito, crédito rotativo, podem entrar nessa categoria também. Existem 4 regras básicas para liquidar suas dívidas. A primeira, não peça ajuda ao funcionário do banco ou ao gerente do banco. Eles podem ser gente boa, mas eles são funcionários da instituição e estão ali para vender produtos. Um gerente de banco não chegou à sua posição porque trata as pessoas bem,
mas sim porque vende bem os produtos do banco. Não se engane, a indústria do investimento não é sua amiga, e isso obviamente também vale para gerentes de banco, uma vez que eles fazem parte dessa indústria de investimento. Entenda que, amigo, nós chamamos para comer em nossa casa, nosso casamento. Um amigo não vai querer entrar em conflito com você para encher o próprio bolso. O gerente do banco vai querer vender para você poradas financeiras, seriam títulos de capitalização, investimentos que rendem 85% do CDI, entre outros. Se você for pedir ajuda ao seu gerente do banco, o que ele vai fazer é pegar a sua dívida bancária e oferecer um refinanciamento. Digamos que você tem uma dívida de 10 mil reais. Quando você pede para refinanciar com parcelas menores, o valor da dívida que era de 10 mil, agora passa a um valor de 18, 19 mil, se não mais. Então, não peça orientação a seu gerente. Segundo passo, agora é hora da verdade. Ou você vai para a guerra ou foge dela. A regra é a seguinte: ou você paga tudo ou não paga nada. Ou você paga toda a sua dívida por completo, ou você não paga nenhum centavo sequer. Ponto final. Quando as suas dívidas te colocarem na berlinda entre a sobrevivência da sua família e os juros abusivos, você tem que escolher a sobrevivência da sua família. Um exemplo para não restar dúvida: se você tem um cartão de crédito que já passou do limite, só tem duas opções. A primeira, e obviamente a mais correta, é a quitação total. Eu disse total da fatura. A segunda opção, caso você não tenha condições financeiras para quitar totalmente a fatura, é não pagar nada. Não pagar a parcela mínima, parcial, nada. Se você não paga um tostão sequer dessa fatura, na atitude de tudo ou nada, não devemos aceitar outra opção. Isso vale para todos os tipos de dívida. Quitação total ou nada. Pagando apenas o mínimo, os juros abusivos cobrados por mês simplesmente devorarão o valor que foi pago e a dívida não sairá do lugar. O que acontece quando pagamos o mínimo? Por conta dos juros insanos que são cobrados aqui no Brasil, nos dá a sensação de simplesmente jogamos o dinheiro fora, queimamos eles. Vamos imaginar que você possui uma fatura no limite ultrapassado no valor de 5 mil. Você não tem condições de pagar o total e, como não sabe o que fazer, decide então pagar o valor mínimo da fatura, que seria de 750, 15% do seu valor. Isso variando dependendo do cartão que você usa. Assim, você diminuiu a dívida para 4.250, ok? Em seguida, porém, o banco cobrará a taxa de juros do cartão, que hoje em dia varia entre 11% e 16% ao mês, somados a encargos e multas, que serão em média 3% do valor restante. Assim, a fatura para o próximo mês terá praticamente o mesmo valor da anterior. Resumindo, você acabou de jogar aproximadamente R$750 no lixo. Se você insistir nesse pagamento mínimo durante um período longo, você enriquecerá o banco aproximadamente a importância de uns R$9 mil. Este é o resultado do poder destrutivo dos juros abusivos no Brasil. Terceiro passo: se você fez um empréstimo, fica como sendo o único empréstimo. Este é um dos erros mais comuns que devedores cometem. Ao fazer um novo empréstimo do banco, a fim de solucionar o problema gerado por um antigo empréstimo com parcelas menores, mas não nos atentamos a um detalhe importante: o valor total do empréstimo ficará ainda maior. Por exemplo, você fez um empréstimo de R$10 mil. Seu plano inicial era devolver em 12 parcelas de 1.100. Depois de pagar duas parcelas, você perdeu o seu emprego ou teve uma baixa no faturamento do seu negócio, não consegue mais arcar com suas parcelas. Retorna ao banco relatando o ocorrido sobre sua nova realidade e o banco o oferta, a fim de ajudar uma renegociação do seu empréstimo, com um novo empréstimo, com um prazo maior e parcelas menores. Agora são 24 parcelas de R$800. Se você não conseguiu pagar as parcelas de 1.100, também não conseguirá pagar as de 800. Acredite, talvez até consiga pagar nas primeiras, mas provavelmente, mesmo se esforçando, terá dificuldade em continuar. E a dívida que antes era de 10 mil passa a ser de 19 mil. E se você insistir em renegociar, ela seguirá aumentando. Para sair do buraco, primeiro é preciso parar de cavar a cova. Vou repetir: se você fez um empréstimo e não tem condições de pagar, nunca faça outro empréstimo. E seja honesto com você mesmo. Assuma que não tem condições de pagar. Tá, mas Gonçalo, o que eu devo fazer então? Controle o seu emocional. Este é o quarto passo. Quando nos encontramos em uma situação de endividamento, é muito difícil controlar o emocional. Problemas com dinheiro ferem nosso orgulho, abalam nosso ego. Nós nos sentimos fracassados e passamos a questionar: como cheguei a esse ponto? Se você tem problemas financeiros, isso pode lhe causar uma série de coisas. Pode perder a disposição para trabalhar, ficar sem vontade de viver, adoecer, porque não vê mais a solução para as suas dívidas. Claro que ninguém é parabenizado por estar endividado, mas
Caso você esteja endividado, devo dizer, não seja duro consigo mesmo. No mundo de hoje, onde o apelo ao consumo é muito forte, é muito mais fácil nos distrairmos e perdermos o controle da situação, cometendo erros financeiros. Você não está nessa situação porque quis, mas sim porque tomou várias decisões erradas. Levante a cabeça, você não é um fracassado, é apenas um ser humano passível de erros. Reflita, não gere mais transtorno para sua família nem para o seu corpo. Obrigado de coração e vejo você no próximo vídeo.